Igreja Batista Betel, em Palmas, mensagens de esperança. Queridos, nosso tema de hoje é Você foi planejado para agradar a Deus. E esse material é justamente o movimento inteiro da nossa campanha de cada semana. Mas antes eu preciso que nós possamos entender algumas coisas. Essa semana nós vimos que nós não somos o foco. A necessidade de entendermos o propósito da nossa vida é justamente o motivo dessa campanha de 40 dias. Nós queremos entender o propósito das nossas vidas. Por que o Senhor nos colocou nessa terra? Por que Ele me fez? Por que eu tenho a vida que eu tenho? Por que eu tenho os pais que eu tenho? Qual que foi? O que Deus tinha na cabeça quando me colocou nessa terra? É importante que nós entendamos isso. Nós não somos o foco. Para entendermos o propósito de Deus, só é possível que nós venhamos entender esse propósito se estivermos nos relacionando com Cristo Jesus. É impossível entender a vontade de Deus sem um relacionamento com Cristo. Nós precisamos ter em mente também que não somos um acidente. O Senhor, quando nos criou, sabia perfeitamente o que estava fazendo. Pode até existir, queridos, pais ilegítimos, mas não existem filhos ilegítimos. Toda pessoa é filho de alguém. E o Senhor nos coloca nesse mundo para saber exatamente que nós não somos um acidente. Nós fazemos parte de um plano maior do Senhor. É importante entender também que não existe neutralidade na vida humana. O ser humano ele é sempre dirigido por alguma coisa. À medida que Deus não dirige a minha vida, a culpa pode me dirigir, pecados e a dificuldade de perdão dos pecados podem dirigir a minha vida, o materialismo pode dirigir a minha vida e muitas outras coisas podem estar me afastando da presença de Deus. É bem verdade que a morte é uma realidade para todos nós, mas a morte não é o fim das coisas. Nós fomos criados para ser eternos. O Senhor nos criou para a eternidade. E como nós vamos passar a eternidade faz parte justamente da maneira como nós vivemos aqui. Uma outra coisa que precisa ficar claro no nosso coração, e nós vimos essa semana através da leitura do livro e do audiobook também, é que nós precisamos entender e enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus. Como você define sua vida determina seu destino. A Bíblia sugere que a vida é um teste, que a vida é um carro de confiança, que nós não estamos aqui sem nenhuma consequência daquilo que fazemos. É preciso entender também que a vida é uma atribuição temporária. Queridos, não é o fim. Quando nós morrermos, nós nos encontraremos com uma eternidade que pode ser maravilhosa e que pode ser terrível. É importante sabermos que todas as nossas ações nesse mundo têm consequências. Cristo é a razão de tudo. Absolutamente tudo no universo foi criado para a glória de Deus. E nós glorificamos a Deus ao adorá-lo, ao amar outros fiéis, nos envolvermos com aqueles que são da família de Deus. Quando nos tornamos parecidos com Cristo, quando investimos no discipulado, quando servimos uns aos outros com os nossos dons e talentos, e quando falamos de Deus para outras pessoas. O objetivo de sua vida só pode ser entendido e desfrutado se você primeiramente crer que Deus o ama e o criou por um propósito, e se você receber a Cristo em sua vida como Senhor e Salvador. É impossível descobrir o propósito de Deus sem Cristo e sem um envolvimento com a fé em Cristo. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Senhor, essa é a Tua palavra. Com ela nós nos envolvemos e ela é responsável por mudança e transformação nas nossas vidas. Essa noite nós imploramos ao Senhor que fale conosco e que nos ajude, Deus, a perceber que a Tua palavra é perfeita e geradora de graça em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim, quer comais, quer bebais,
ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós estamos trabalhando o propósito adoração. E a ideia básica é de que eu e você fomos planejados para agradar a Deus. Perceba que se há um planejamento, há etapas e circunstâncias que foram definidas e pretendidas por Deus para nos alcançar com seus propósitos. Deus não nos deixa alheio no mundo. E a circunstância, então, de definir que nós podemos agradá-lo, faz com que o seu projeto nos alcance. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses 1,16. É bem verdade que nenhum de nós pediu para nascer. Deus não precisava ter nos criado, mas Ele decidiu nos criar para a sua satisfação. Nós existimos, querido, para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Perceba que quando Deus estabelece a realidade da criação, em Gênesis no capítulo 1, Ele cria todas as coisas de forma perfeita. E ao criar todas as coisas, a palavra de Deus ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Mas de repente, quando Ele cria o ser humano, a expressão de Deus com a criação do ser humano ficou muito bom. Nós somos a joia mais preciosa na criação do universo. O Senhor cria o universo para nos receber. E a ciência vem comprovando isso a cada dia. Que todos os elementos do universo, do nosso planeta, eles são perfeitamente ajustados e regulados para a vida humana. Nesse sentido, dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito de nossas vidas. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que cada um de nós tem. Se o Senhor nos cria para a satisfação e glória dEle, significa que Ele tem um amor redobrado por nós. Dar prazer a Deus é o que nós podemos chamar de adoração. Salmos 147, 11. O Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu nome. Perceba que às vezes a gente trabalha a ideia de adoração muito elaborada, muito rebuscada, mas se nós pudéssemos então enxugar tudo isso e caçar uma definição, seria basicamente essa: adorar a Deus é dar prazer a Deus, fazer com que Deus fique feliz. Isso é adorar a Deus. Adoração é muito mais do que música. Nós às vezes dizemos assim: não, vamos para o momento de adoração. Tudo isso faz parte, irmãos. Mas se você observar, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, Adão está de alguma forma adorando a Deus. Mas os instrumentos, a proposta da música, só vem aparecer em Gênesis no capítulo 4, no verso 21, com o nascimento de Jubal. Então a adoração, mesmo que ela tenha elementos musicais, mas ela não é música. Uma outra coisa que a adoração não é para o nosso benefício próprio. Muitas das vezes algumas pessoas param e conversam conosco, dizendo assim: pastor, hoje a adoração, o culto foi maravilhoso, eu gostei muito. Da mesma forma que às vezes muitas pessoas falam assim: não, pastor, olha, eu não gostei. Querido, com todo respeito e amor que eu tenho por você, não foi pensando em você que o culto foi feito, que o culto foi elaborado. O culto foi elaborado pensando em agradar a Deus. A maior parte das vezes, quando nós questionamos alguma música, alguma metodologia, nós estamos falando muito mais de coisas que nos agradam. E quanto a isso, é muito pessoal e particular, e não tem nenhum problema as opiniões. Mas nós precisamos entender uma coisa: um culto que verdadeiramente agrada a Deus é um culto em que beneficia a Deus. É Deus que é adorado, é Deus que é exaltado. E o benefício que eu recebo é a edificação que vem pela comunhão com os irmãos e pela pregação de sua palavra, mas não por gostar ou não gostar. É o Senhor quem gosta ou não gosta. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 29, verso 13: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Perceba que pode ser sim que estejamos fazendo um tipo de culto que Deus não se agrada. E isso tem muito menos a ver com a metodologia
e muito mais a ver com o nosso coração. Por isso que quando entramos nesse lugar de adoração, nesse lugar de oração, nesse lugar onde podemos buscar a Deus coletivamente, eu me preocupo em você ter essa oportunidade. Não tenha medo de erguer sua voz, de levantar suas mãos, de ajoelhar-se, de chorar, de abraçar um irmão e orar por ele durante um momento de cânticos, por exemplo, durante o momento que a gente separa para buscar. Não tenha medo disso. Isso não te faz nem mais nem menos, só te faz um crente, alguém que entendeu o propósito de Deus. Nesse sentido, fica claro que a adoração, então, não é esses elementos. Adoração é estilo de vida. Adoração é o que eu faço todo dia, quando faço para a glória de Deus. E é justamente o texto que lemos em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Você come, você bebe, você faz qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Sabe o que é mais interessante, queridos? O contexto de 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, é um contexto de igreja local. No capítulo 16 do livro, Paulo deixa claro que alguns irmãos o visitaram para deixar ele informado sobre a situação de Corinto, que foi uma igreja que o apóstolo Paulo abriu. Uma igreja que tinha literalmente todos os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12. Uma igreja com o poder de Deus manifesto. Uma igreja onde a prática dos dons espirituais alcançava todos os crentes, mas uma igreja imatura. Uma igreja que não sabia nem se relacionar uns com os outros. Paulo, então, se preocupa a escrever essa carta de 1 Coríntios para dar uma palavra pastoral aos irmãos. Então você vai ver que a carta de 1 Coríntios ela é muito prática. Pode casar, não pode casar, pode comer, não pode comer, pode beber, não pode beber. Paulo vai dizendo todas essas coisas na igreja para deixar claro, porque os irmãos estavam com essas dúvidas. E eles então perguntam, Paulo, e o que a gente faz? E Paulo vai esclarecendo os irmãos. Quando chega nesse pedaço, o grande tema que é tratado em 1 Coríntios capítulo 8 e agora em 1 Coríntios capítulo 10 é sobre comida sacrificada aos ídolos. E os irmãos tinham dúvidas, porque, para você ter uma ideia, Corinto era uma cidade que tinha apenas 12 templos pagãos. 12 templos. De uma deusa maior chamada Afrodite. De um culto que envolvia cerca de 1000 sacerdotisas cultuais. Prostituição. A cidade era portuária, recebia todo tipo de gente. E não dava para fazer manutenção da vida. Não tinha um povo só de um jeito, era cada um de um jeito. E a imoralidade sexual reinava em Corinto. E o pessoal da igreja estava meio que envolvido nessa imoralidade sexual também. A carta de Paulo aos Coríntios chega a deflagrar um problema seríssimo que estava acontecendo lá, quando o sujeito, então, decide manter relações com sua madrasta. Percebe o problema? A igreja não tinha entendido, querido, o que era, o que não era, o que podia, o que não podia. Então Paulo pega essa carta de 1 Coríntios, escreve para lá, deixando as orientações práticas. E ao tratar das orientações práticas, ele chega na comida que é sacrificada aos ídolos. Veja bem que eu não estou falando aqui de catolicismo. Observe muito bem que nós estamos falando de um contexto de paganismo seríssimo. Eu não estou falando aqui de catolicismo. Paulo então vira e fala o seguinte para eles: irmãos, vocês estão preocupados com comida que é consagrada a outros deuses? Então, primeiro, lembrem-se que não existem outros deuses. Só existe o Senhor, Criador do céu e da terra e Pai de nosso Senhor Jesus. Então a comida não é consagrada a outros deuses. Logo, se não é consagrada a outros deuses, o capítulo 8 de 1 Coríntios deixa claro para quem que é. É uma comida consagrada a demônios. Ao falar isso, o que Paulo está querendo dizer? Primeiro, que Deus está para além dos poderes dos demônios. No 1 Coríntios capítulo 8, ele chega a dizer que você não vai te acontecer nada se você comer ou não comer uma comida consagrada a demônio. Está em 1 Coríntios capítulo 8. O que vai te acontecer se você comer ou não comer? Nada, porque não é pela comida. Você está vendo que Paulo está então trabalhando a maturidade desses irmãos que acham que se eu comer o pé de moleque... Paulo vira, não, vocês são de Deus. Cristo os libertou pelo seu sangue. Você acha que uma comidinha que você colocar na boca vai fazer com que um demônio apareça em você?
Você é de Jesus. Só que essa fala, irmãos, gera um outro problema. Se eu posso estar liberado geral, aí daqui a pouco o irmão está passando assim, saiu do culto domingo de manhã, tá? Ô, fulano, tá, o Beltrano. Quando ele passa em frente o templo de Afrodite, que é a mesma deusa, passa em frente lá o Deus da... Quando ele vê, olha lá o fulano na fila lá para comer o trem. Fala, cara, tu saiu do culto aqui agora. Por que tu está fazendo aí? E aí o que o irmão fala? Olha lá, o Paulo falou que eu podia. Você que é bobo, besta. Tu vai fazer almoço uma hora dessa? Você está percebendo? Que dá esses elementos para discussão. Só que Paulo deixa claro uma coisa, querido. Justamente em 1 Coríntios capítulo 8. Ele diz o seguinte, que o amor, ele é maior do que o conhecimento. Eu posso até conhecer e saber, não tem problema nenhum nisso aí, não. Você, olha, bobagem esse negócio. Mas quando eu falo assim, ó, aquele irmão é bobo, porque ele acredita nessas coisas. Paulo está dizendo que eu estou agindo pelo conhecimento. E ele fala que o amor é que une, e não o conhecimento. Quando eu condeno o irmão porque eu me acho mais maduro, e como o que tiver que comer, Paulo vem dizer então que eu não entendi. Aí o texto continua dizendo o seguinte, se você observou que a comida, ele cita lá a carne, sacrificada aos ídolos, vai fazer com que o seu irmão desvie, então por que você está comendo essa carne sacrificada aos ídolos? Paulo, mas você não falou que o demônio não me pega? É verdade, o demônio não te pega. Mas você não falou que Cristo é maior? É verdade, Cristo é maior. Então eu posso comer. Não, você não pode comer, porque você está desviando seu irmão. E é mais importante que seu irmão vá para o céu do que você encher o pulso. 1 Coríntios capítulo 8 só se dedica a falar isso, querido. Sabe o que Paulo alerta para a gente? Ok, você quer adorar a Deus, mas é impossível viver para adorar a Deus uma experiência de adoração fora do âmbito da coletividade da igreja. Eu adoro a Deus lembrando do irmão. Eu agrado a Deus lembrando do irmão. Quando ele chega finalmente em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, ele diz assim, gente, faz o seguinte, quando pôr na mesa, não pergunta de onde que é, porque sua consciência não vai te acusar de nada. Vem com a buchada, o chambari, pá, foi no estabelecimento higiênico que fez, não pergunta. A Bíblia fala assim, se você agradeceu, né? Se você agradeceu a Deus, está tranquilo. Mas aí de repente o gaiato do seu irmão que foi contigo no almoço, olhou lá e falou, ih, ó, pastor, essa comida aí, o que, moço? Esse negócio está complicado, porque, ó, eles disseram que essa comida aí foi aquilo outro. Nesse momento, irmãos, o Paulo vem dizer, se alguém falar para você de onde é essa comida, e você está do lado aqui, você, por que falou? Não era para ter falado, mas já que falou, a Bíblia pede para que você honre muito mais o compromisso que você tem com o seu irmão do que com a sua fome. Falou, fulano, é consagrado ao demônio, então não posso comer. Está entendendo? Repito, eu não estou falando de catolicismo. Estou falando do contexto dessa igreja pagã. Diante disso, sabe o que Paulo faz? Eu preciso que vocês tenham em mente uma coisa. Seja para comer, seja para beber, ou fazer qualquer outra coisa que vocês fazem. Façam tudo para a glória de Deus. Levando em consideração o verso 32. O seu irmão é superior a você. Você sabe o que fica claro nesse texto, irmãos? Primeiro, é impossível viver uma vida que agrada a Deus que não seja a partir da conversão a Cristo Jesus. Eu só posso viver uma vida que agrada a Deus se primeiro eu receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. Só que Cristo me dá uma família. E quando Ele dá a família, eu não posso dizer assim, eu só quero o Senhor, sei lá, não sei como é que esse povo é, se toma banho, né? Não sei como é que esse pessoal, não tem essa no reino de Deus, irmãos. A gente só pode fazer parte da família, e ele sendo o irmão mais velho. E o texto trabalha justamente o contexto e a perspectiva de igreja local. Então, como é que eu vivo para a glória de Deus, segundo esse texto? Como é que eu vivo para agradar a Deus? Como é que eu adoro a Deus? Quando eu tenho a consciência de que eu tenho irmãos de todo tipo
e eu me preocupo em não ofender o meu irmão de graça. Assim eu consigo viver para a glória de Deus, seja na hora de comer, seja na hora de beber, ou seja fazendo qualquer outra coisa. Percebe? Só é possível agradar a Deus verdadeiramente no âmbito e no contexto de uma família organizada por Deus. Por isso que é tão complicado você não amar a igreja. Por isso que é tão complicado nós não nos envolvermos com aquilo que o Senhor ama primeiro. O Paulo continua dizendo: não se tornem motivo de tropeço, verso 32, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Sabe o que ele fala em 1 Coríntios 11:1? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitador em quê? Como é que a gente deve imitar a Paulo? Na ideia de ter o cuidado com os irmãos. Está tudo dentro do mesmo contexto. Paulo aprendeu isso com quem? Com Cristo. Mateus capítulo 22, Filipenses capítulo 2, Mateus capítulo 5 a 7. Ele está imitando Cristo. A não necessidade de eu gerar escândalo à toa. Então veja bem, o primeiro propósito que Deus te criou foi para agradar a Deus. Você foi planejado para agradar a Deus. Tudo que está em mim e em você nos leva a Deus. Sabe essa loucura que você tem por comprar e ser feliz? É porque você ainda não teve contato com Deus. Ou às vezes teve um contato supérfluo. Você quer a felicidade e você busca em outras coisas. Sabe essa loucura que você tem por necessidade de aprovação? Agradar alguém gostar de você. É porque Deus plantou isso no nosso coração com relação a Ele. E a gente vai desvirtuando as coisas. Sabe essa vontade louca que você tem de chorar e não consegue entender por que as coisas não se encaixam? É porque o Senhor nos deu desejo e fome por Ele. Mas nós não conseguiremos viver de forma plena se não for no contexto daquilo que Deus ama. Deus nos ama. Morreu para a salvação de todo aquele que crê. E levará a sua igreja por toda a eternidade. A igreja de Deus. E sabe o que é o mais legal? A igreja de Deus não é o lugar onde tem gente mais santa que os outros. Muito pelo contrário. A igreja de Deus é o local onde os pecadores se encontraram com o outro. Falou, cara, estou acreditando que você está aqui. Estou. Mas o que você fez para chegar aqui? Nada. Então como é que você entrou? Deus me chamou. E aí? E eu entrei e eu estou aqui. E agora faz o quê? Agora eu vivo a cada dia tentando entender o que Ele quer para mim. Mas então você não tem pecado? Não, meu amigo. O Senhor me levou meus pecados na cruz. Existem coisas que eu faço que desagradam a Ele e que Ele vai me revelando a cada dia. Mas, e agora? E agora o convite está para você também. As portas do reino e da igreja do Senhor são sempre abertas. Não existe esse que não seja capaz de entrar. Não existe pecado que o Senhor não seja capaz de perdoar. E não existe o sangue de Jesus que não seja capaz de purificar todo pecado. Deus lhe quer para Ele. E todo o movimento de Deus será para alcançar o seu coração. Não despreze isso. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Deus amado, todo-poderoso, nós te agradecemos por essa noite. Agradecemos por tua bondade em nossas vidas e corações. E agora nós imploramos ao Senhor, Deus, que a realidade de sermos criados e planejados para agradar ao Senhor seja forte e firme nos nossos corações. Nos ajude a vivermos para a tua glória. Nos ajude a percebermos que a tua glória envolve a tua igreja. E nos ajude a percebermos, Deus, que a tua glória envolve também a maneira como eu trato meu irmão. Que adorar ao Senhor é muito mais do que música. Adorar ao Senhor é um estilo de vida. Quando eu me comprometo em fazer todas as coisas para a glória do Senhor. Nisso eu me preocupo. Nisso eu me comprometo. Nisso eu me envolvo com a tua obra. Nós oramos, Deus, e agradecemos ao Senhor em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos? A minha oração é para que Deus complete na sua vida e no seu coração. Eu quero lhe incentivar a vir no domingo que vem, quando nós vamos estar entendendo como é que funciona o restante dessa caminhada. Ao longo da nossa campanha, irmãos, nós estamos em festa de aniversário da Betel. A gente está comemorando os 21 anos de nossa igreja, né? E Deus está fazendo e agindo no nosso meio. Estará aqui conosco também ao longo da nossa campanha o pastor Márcio André,
da Terceira Igreja Batista, lá das Armos, e o pastor Valmir também, da Cibapa, vai estar aqui com a gente, trazendo a palavra, e eu quero mesmo que você prepare o seu coração. Pastor, eu queria até participar da campanha, mas coloca seu nome para receber os áudios, para que você possa estar participando de tudo isso. Que o Senhor te abençoe.